A história começa à beira do lago, enquanto nosso herói percebe que o ambiente ao redor lhe é desconhecido. De repente, ele se lembra que estava dirigindo sua scooter, enquanto uma máquina de venda à sua frente se soltou e acabou colidindo com ele. Ele fica surpreso por ainda estar vivo, mas logo descobre que não consegue se mover. De repente, ele ouve sua própria voz dando boas-vindas aos clientes e percebe que foi reencarnado como uma máquina de venda. Descobrimos que ele era um fanático por máquinas de venda, então ele fica surpreendentemente feliz com sua nova forma. Ele admira seus produtos acessíveis e seu designer elegante, mas logo percebe que sua nova forma pode ser um problema. Ele se pergunta se foi graças a Deus que ele se transformou na coisa que ele mais amava, e decide apenas aceitar como as coisas são. Ele é capaz de dizer as coisas padrões de uma máquina de venda, como insira moeda e obrigado por comprar. Ele pensa sobre o que mais pode fazer para entender sobre seu novo corpo, vê algumas escritas e percebe que são itens que ele está vendendo. Atualmente existem apenas dois itens, água mineral e sopa de milho. Ele ouve uma voz dizendo que ele pode trocar os itens gastando pontos e percebe que tem 1000 pontos. Ele descobre que os pontos são convertidos em dinheiro, que é usado para repor ou trocar produtos vendidos, ou até mesmo obter funções adicionais. Após uma investigação mais aprofundada, ele descobre que os pontos permitem que ele mantenha diferentes itens em diferentes temperaturas, e também é capaz de aquecer alimentos congelados ou adicionar água quente ao macarrão instantâneo. Ele verifica quais outros itens possui e descobre que tem uma variedade de produtos que ele costumava comprar em máquinas de venda quando ainda estava vivo. Ele decide tentar trocar seu item por um café com leite e gasta 10 pontos. Parece que ele pode ganhar um ponto a cada 100 ienes. E à medida que ele aprende mais sobre si mesmo, descobre que não precisa de eletricidade para funcionar, mas consome seus pontos como energia, o que significa que 24 pontos por dia são gastos. Portanto, ele precisa ganhar pelo menos 2.400 ienes por dia para sobreviver. Como ainda tem 990 pontos, ele pode funcionar por cerca de um mês, mas acha que não deve desperdiçar seus pontos até conseguir uma renda estável. Se você assistiu até aqui, dá uma forcinha se inscrevendo no canal e deixando seu like aí, já ajuda demais. Bom, no entanto, ele percebe que está no meio do nada. Após um dia, ele começa a entrar em pânico, pensando que está condenado porque ninguém jamais o usará. Nesse momento, aparece um sapo gigante. Ele se aproxima, mas fica assustado com a voz de boas-vindas da máquina. O sapo começa a atacá-lo e sua durabilidade diminui. Ele aprende que se sua durabilidade chegar a zero, ele se quebrará e se tornará inutilizável. O sapo continua o atacando. Ele percebe que existe uma estatística de magia, ficando surpreso ao descobrir que nesse mundo há magia. Ele é capaz de reparar sua durabilidade usando seus pontos. Então ele pensa que pode simplesmente esperar o sapo ficar entediado e ir embora, mas o sapo acaba chamando seus amigos. Vendo o grupo de sapos, ele começa a entrar em pânico e tenta encontrar uma função que o salve, mas não encontra nada útil. Os sapos continuam batendo nele, mas de repente ele percebe que pode obter uma bênção de Deus. Ele pode escolher entre várias habilidades diferentes e escolhe a habilidade de barreira, que o permite afastar os sapos. Ele pensa que está invencível, mas seus pontos começam a diminuir drasticamente, enquanto os sapos continuam o atacando. Eventualmente, os sapos ficam entediados e ele consegue sobreviver. Ele usa seus pontos para reparar sua durabilidade, e percebemos que ele está apenas com 311 pontos. Alguns dias depois, e ele ainda não conseguiu vender nada, mas de repente uma garota aparece. Ela fica alerta no início, mas logo revela que está faminta, dizendo que não nasceu para ser uma caçadora. Parece que ela estava caçando os sapos, mas não obteve sorte. Ela percebe a máquina de venda, mas não sabe o que ela pode fazer ainda. Ela fica surpresa quando ouve sua voz lhe dando boas-vindas e diz para inserir uma moeda. A garota se pergunta que tipo de moedas a máquina aceita e tenta então colocar uma moeda de cobre, mas não é aceita. Ele aprende rapidamente que precisa adquirir a função de conversão de moedas para aceitá-la. Ele então aprende essa habilidade por 100 pontos e seus preços mudam, permitindo que a garota perceba que vai custar uma moeda de prata. Ela acha caro, mas decide tentar assim mesmo, pois está morta de fome. Ele fica animado por finalmente fazer sua primeira venda e a garota escolhe o item sopa e depois retira o item da máquina. Ela fica surpresa ao constatar que a sopa ainda está quente. Ela experimenta a sopa e acha delicioso, dizendo que é melhor do que qualquer outra coisa por perto. Ele fica emocionado por trazer tanta alegria a ela. A garota se pergunta quais outros itens ele tem. Ela também aprecia o café com leite e acaba comprando mais umas sopas de milho, o que rende cerca de 6 moedas de prata, que se convertem em 60 pontos. A garota acaba adormecendo ao lado dele, mas ele a protege com sua barreira, vendo-a como uma cliente preciosa, no caso a única. Quando a garota acorda, ela agradece por toda a comida e fica surpresa por ouvir sua voz. Ela se pergunta se ele é capaz de falar normalmente, porque ela conhece alguém que inventa ferramentas com poderes mágicos. Então ela se pergunta se ele só poderia dizer certas frases. Ela percebe que ele pode entendê-la, e eles encontram uma forma de comunicação, em que ele diz olá para responder sim e obrigado para responder não. O nome dela é meio bizarro, então eu vou chamar ela de Lana. A partir de agora, ela será Lana. Então ela se apresenta como Lana, e começa a tentar saber mais sobre ele. Como ele não consegue dizer o seu nome, ela decide chamá-lo de Box. Ela se pergunta se ele está solitário
solitário e sugere que o mova. Ele concorda e de repente a garota o pega. Ele não consegue acreditar que ela seja tão forte, mas fica feliz por finalmente se mover. Acontece que Lana tem a bênção dos ratos, o que explica sua força insana. Depois de um tempo, ela faz uma pausa e quer tomar mais um pouco de sopa de milho, mas ele acha que a sopa não é muito satisfatória, então ele decide encontrar algo mais adequado para ela. Mas ficamos por aqui. Me fala nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gostou desse anime, do resumo e tudo em si assim, sabe? E obrigado por assistir e se cuidem. Falou!